Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Leia, uma mulher negra de 19 anos, embarcou no trem na estação principal da cidade em uma manhã como qualquer outra. A multidão era densa, como costuma acontecer na hora do rush, e o clima era marcado por uma certa impaciência. Ela tinha um dia agitado pela frente, cursos universitários para administrar, projetos em grupo para concluir e várias horas de trabalho estudantil em um café no centro da cidade. Seus dias eram frequentemente longos, às vezes exaustivos, mas ela sabia que eles a estavam afastando de suas raízes e a aproximando de seu sonho de sucesso, de fazer a diferença. Cada sacrifício, cada hora de trabalho, era um passo mais perto desse objetivo. O trem estava lotado, como sempre, e Léa abriu caminho entre os passageiros, procurando um assento vazio com a agilidade de uma cliente regular. Ela seguiu em frente, concentrada, com a bolsa pendurada no ombro, os sons da cidade invadindo seus ouvidos enquanto buscava seu próprio espaço, um pequeno espaço onde pudesse respirar por alguns instantes. Ela não buscava nada além de um momento de tranquilidade antes de seu dia começar. Seu olhar se deteve em um assento vazio perto da janela, ao lado de uma mulher elegante, sentada com uma postura ereta, quase perfeita. A mulher parecia em total harmonia consigo mesma, uma figura elegante e bem cuidada, cercada de luxo. Seus longos cabelos loiros, impecavelmente penteados, brilhavam sob as luzes neon do trem, enquanto seu terno de grife se ajustava ao seu corpo com uma precisão quase clínica. Seus acessórios, um relógio de ouro cintilante e óculos de sol casualmente pousados no nariz, reforçavam a imagem de alguém que pouco se importava com o que acontecia ao seu redor. Ela estava em outro mundo, um mundo onde tudo lhe pertencia, onde seu lugar era garantido, onde as regras eram para ser seguidas pelos outros, mas nunca por ela. Léa, embora exausta pela longa manhã, sentiu um leve alívio ao ver o assento vazio. Seus passos diminuíram à medida que se aproximava, na esperança de se sentar para alguns minutos de descanso. Mas assim que se abaixou para largar a bolsa e se acomodar, a mulher de repente encarou com um olhar gélido, seus olhos de um azul frio como cacos de gelo. Em tom áspero, em voz alta e sem qualquer tipo de cortesia, ela chamou. Desculpe, este assento está ocupado. O choque da resposta assustou Léa, que parou de repente. Por um instante, achou que tinha ouvido errado. Olhou ao redor, mas o trem ainda estava lotado. Não havia um único assento livre e não parecia haver mais ninguém que pudesse ocupá-lo. Seu coração batia forte no peito ao perceber que a situação era muito mais séria do que um simples mal-entendido. Ela buscou o olhar da mulher, mas ela nem desviou o olhar do livro. As páginas viraram lentamente, indiferentes à presença de Léa, indiferentes à humilhação que ela acabará de infligir. Léa sentiu uma onda de vergonha invadi-la, mas tentou manter a calma. A mulher, protegida em sua bolha de privilégios, nem se dera ao trabalho de lhe oferecer um sorriso ou uma palavra gentil. Léa, em seu traje casual, parecia diferente demais aos seus olhos, fora demais da norma que imaginava imposta a si mesma. Os olhares dos outros passageiros se voltaram brevemente para a cena, um momento de constrangimento, mas ninguém se mexeu. Alguns desviaram o olhar, fingindo não ver. Outros sussurraram entre si, tímidos ou com medo demais para intervir. Mas ninguém se opôs à atitude da mulher. O coração de Léa batia forte, mas ela manteve a dignidade. Não dissera nada, não fizera nada. A sociedade parecia ter erguido muros invisíveis entre pessoas como ela e aquelas como a mulher. Ela sabia que aquele incidente, por mais inócuo que pudesse parecer para alguns, era um lembrete cruel da realidade em que vivia, uma realidade onde o preconceito racial era um veneno oculto, invisível para os privilegiados, mas ácido para aqueles que o sofriam diariamente. Ela deu um pequeno passo para trás, evitando o olhar dos passageiros, movendo-se lentamente em direção a outro canto do vagão. O peso da humilhação pesava sobre seus ombros como um peso de chumbo. Mas, em vez de se deixar abater, fechou os olhos por um instante, respirou fundo e tentou afastar a raiva que crescia dentro dela. Ela simplesmente colocou a bolsa no colo e se virou para a janela. A paisagem passou diante de seus olhos, mas sua mente divagava, invadida por pensamentos tumultuados. Ela se lembrou de todas aquelas vezes em que teve que lutar para ser ouvida, aquelas pequenas humilhações cotidianas que alguns nem notavam, mas que se acumulavam, invisíveis aos olhos daqueles que tiveram a sorte de nunca sofrê-las.
A vida não era simplesmente uma questão de esforço e talento, não. Era também uma questão de lugar neste mundo, e certos lugares eram reservados. Não porque fossem melhores, mas porque eram feitos para aqueles que nasceram em um determinado círculo. Mas Leah, naquela situação cotidiana, não tinha intenção de se deixar sufocar. Não tinha intenção de se tornar uma vítima. Ela era mais forte do que isso. Cada sorriso forçado, cada olhar altivo daquela mulher, era mais uma motivação para seguir em frente. Ela estava ali por algo maior, por sonhos e aspirações que jamais seriam esmagados por julgamentos superficiais. O trem prosseguiu sua viagem pela cidade, os trilhos vibrando sob a locomotiva em constante movimento. A paisagem urbana passava a uma velocidade que parecia mais lenta do que os eventos que acabavam de se desenrolar dentro do vagão. A cena que se desenrolava, com seu emaranhado de olhares, gestos e palavras, parecia suspensa no ar, como uma partícula congelada no tempo. Cada momento, cada movimento, cada palavra dita parecia ter sido gravado na mente dos passageiros, deixando-lhes uma impressão indelével. Leah, que não dissera uma palavra durante toda essa interação, sentiu essa estranha forma de paz chegar até ela como um véu reconfortante. Não era a vitória de um confronto direto, mas uma vitória muito mais sutil. A de um momento em que a justiça, embora discreta, irrompia em um cotidiano marcado por frustrações há muito reprimidas. Não era o orgulho de um confronto vencido, mas a simples satisfação de ver que a verdade, de forma silenciosa e intangível, havia encontrado seu caminho. O jovem, alto e imponente, voltou-se para ela com um sorriso discreto, quase humilde, como se tivesse simplesmente realizado um ato natural, sem qualquer pretensão. Você está se sentindo bem? Perguntou ele, com a voz suave, mas firme, como se a pergunta fosse simplesmente uma extensão da atitude que adotará desde o início daquela cena. Leah assentiu lentamente, a garganta apertada por uma mistura de emoções que não estava acostumada a expressar. Era uma espécie de reconhecimento, uma gratidão que ela não conseguirá formular até então, um sentimento que pairava no ar entre eles, uma espécie de conexão. A solidariedade daqueles estranhos, seu gesto silencioso, mas firme, de apoio, a maneira como haviam confrontado a mulher com calma e dignidade, desencadearam nela uma onda de calor. Esse calor não vinha de um ato espetacular, mas da simples dignidade humana, aquela qualidade que reside na maneira de tratar os outros com respeito, mesmo em momentos de tensão. Ao seu redor, as vozes dos jovens continuavam a se erguer, entrelaçadas com projetos, risos e ideias ambiciosas. Cada palavra parecia uma promessa de mudança, uma espécie de sussurro suave anunciando um futuro mais justo. Leah, absorvida pela agitação ao seu redor, sentiu-se subitamente inundada por um sentimento de pertencimento. Um sentimento de poder, de força coletiva, que até então faltara. Esses jovens, de origens diversas, unidos por uma visão comum, personificavam algo que ela às vezes lutava para compreender naquele mundo fragmentado. Eles eram a prova de que, além das desigualdades e dos estereótipos, existia uma força unificada, um movimento que se recusava a ser definido pelos limites impostos pela sociedade. Sua resistência silenciosa, mas inabalável, lembrava-a de que a unidade poderia ser uma poderosa alavanca de transformação, capaz de desconstruir os muros invisíveis da marginalização. À medida que o trem se aproximava da estação seguinte, alguns passageiros desceram, e Leah observou a mulher, ainda presente, mas agora menor, quase apagada pela intensidade da situação. A postura que ela demonstrara com tanta arrogância parecia ter desaparecido, como se o peso da humilhação a tivesse subitamente encolhido. Seus cabelos loiros impecavelmente penteados e suas roupas cuidadosamente escolhidas, que antes pareciam colocá-la em um pedestal, não eram mais suficientes para esconder a vergonha que a dominava. Ela queria manter uma hierarquia invisível entre ela e os outros, estabelecer uma distância segura entre sua posição e a dos outros passageiros. Mas, em poucos minutos, tudo desmoronou. O que parecia uma pequena cena de rejeição orquestrada com arrogância palpável, transformará-se num espelho que refletia para a mulher uma imagem fragmentada de si mesma, a de uma pessoa que se acreditava acima de tudo, mas que acabará de ser confrontada pela humanidade com um simples ato de resistência. Leah, por outro lado, não fizera nada de extraordinário. Ela simplesmente reivindicou o que era seu por direito, um lugar neste trem, um lugar neste mundo. O trem parou em uma nova estação e as portas se abriram. Os jovens, carregando aquele sopro de energia, desembarcaram com suas risadas e discussões animadas,
deixando para trás uma atmosfera vibrante, quase elétrica. Mas não foi a emoção da partida que fez o coração de Leia disparar. Foi a ideia de que, por meio dessa troca, tão simples, mas de raro poder, algo tangível havia mudado no ar do trem. Uma dinâmica invisível havia sido reajustada, uma pequena vitória da dignidade, uma vitória do invisível. Antes que a mulher se juntasse à multidão na plataforma, o jovem que havia falado aproximou-se de Leia uma última vez. Seu olhar, o de alguém que sabia o que aquilo significava, pousou nela por um instante. Então, com uma voz que ecoava uma sabedoria serena, ele lhe disse: o maior crime não é ser pobre ou ter uma cor diferente, mas recusar-se a ver a humanidade nos outros. Você aprendeu uma lição hoje. Espero que se lembre dela. Suas palavras ecoaram no ar, carregando uma verdade universal que se impunha sem esforço, mas com tanta força que pareciam imprimir uma marca no tempo. A mulher, incapaz de responder, curvou-se sob o peso da situação e se afastou para a multidão. Seu rosto, marcado pela humilhação e pela incerteza, testemunhava uma dúvida que provavelmente assombraria por muito tempo. Ela desceu do trem, com os ombros pesados, como se um fardo invisível a pesasse. A cena, aparentemente banal, dissipou-se gradualmente. Os passageiros voltaram a se concentrar em suas próprias viagens, seus pensamentos flutuando no fluxo contínuo da vida urbana. No entanto, uma tensão persistia na atmosfera, uma sensação inexplicável que ia além do que tinham visto. O trem continuava o mesmo, com o som constante de suas rodas nos trilhos, mas para Leia, tudo havia mudado. Um pequeno ato de justiça, um gesto de solidariedade, uma simples palavra, e a dinâmica do dia havia se transformado. Leia sentou-se no canto da carruagem, o olhar perdido na multidão que esperava na plataforma, distante, mas conectado a tudo o que acabará de acontecer. Naquele momento, um pensamento se impôs a ela, claro e óbvio. Essas pequenas vitórias, mesmo que não resolvessem tudo, eram de capital importância. Eram uma forma de resistência silenciosa, quase imperceptível, mas de uma força silenciosa. Esses momentos restauravam a dignidade àqueles que a haviam perdido, silenciosamente, sem alarde, mas com um poder raro. E, talvez, essa mulher, em seus momentos de solidão, refletisse sobre o que acabará de acontecer. Leia não esperava nenhuma resposta imediata, nenhuma mudança radical. Mas ela sabia que, às vezes, a justiça não se encontrava no confronto direto, mas naqueles gestos de invisibilidade. Aqueles gestos discretos, mas poderosos, que restauravam uma forma de respeito, sem ruído ou explosão, mas com força infinita.